Você vai aprender física, eu garanto. Os vetores A e B representados na figura têm módulos iguais a 4 metros, sendo cosseno de 45 e seno de 45 igual a 0,7, conclui-se que a intensidade do vetor resultante R igual a A mais B em metros é de aproximadamente... Presta atenção aqui na imagem. Veja que os eixos x e y são perpendiculares, formam 90 graus. Veja que o vetor B forma 45 graus com o eixo x. Ora, se x e y formam 90 graus, está aqui x, está aqui y. Se esse ângulo é 45 graus, o lado de cá é o complemento de 45, é quanto falta para 45 chegar em 90. Então, esse lado aqui também vale 45. Veja que 45 é o ângulo entre os dois vetores. E aí, quando a gente vai calcular a soma de dois vetores, a resultante dessa soma ao quadrado, o módulo da resultante ao quadrado, é igual ao módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais o duplo produto dos módulos dos vetores, pelo cosseno do ângulo formado entre os vetores, que nesse caso é 45 graus. Agora é só substituir os dados e fazer o cálculo. O módulo de R ao quadrado vai ser igual. A tem módulo 4, porque ele diz na questão isso. B também tem módulo 4, então aqui vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 4, vezes cosseno de 45, que diz na questão que é igual a 7, a 0,7. Módulo de R ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16, mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 0,7. 32 vezes 0,7, confere aí, dá 22,4. O módulo de R ao quadrado, então, vai ser igual a 16 mais 16, 32, mais 22,4, dá 54,4. O módulo de R, então, vai ser igual a raiz quadrada de 54,4. Eita, e agora? Não é quadrado perfeito. Mas pensa comigo o seguinte, olha só como isso é fácil. 7 ao quadrado é 49. 8 ao quadrado é 64. Isso aqui é 49, isso aqui é 64. Perceba que 54,4 está entre esses dois valores. Isso quer dizer que se 54,4 é maior que 49, a raiz quadrada de 54, que eu vou chamar aqui de x, é maior do que 7. Se 54,4 é menor do que 64, então eu tenho que x é menor do que 8. Eu tenho então que o valor de x está compreendido no intervalo de 7 a 8, mais perto de 7 do que de 8. Nas alternativas, só existe uma delas que está no intervalo entre 7 e 8. Então, nem tenha medo, já pode marcar direto. O valor aqui, então, é aproximadamente 7,4 metros. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Duas forças FA e FB de módulos 2,5 e 1,5 respectivamente, formando os vetores A e X, mostrados na figura abaixo, produzem uma força resultante F. Determine o módulo da força F.
mais uma questão do tipo, por favor, não zere a prova. Por que, Ibis? Porque ele está dando dois vetores, o ângulo entre eles e os módulos do vetor de cada um dos vetores e pede a resultante. Ora, resultante ao quadrado, quer dizer, módulo da resultante ao quadrado, vai ser módulo do vetor 1 ao quadrado, que é A, mais módulo do segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno entre A e B, que eu vou chamar aqui de θ. Na verdade, na questão ele não usa B, ele usa X, mas é a mesma coisa. Eu só preciso saber quem são os módulos, e os módulos ele disse. Então eu substituo. R ao quadrado vai ser igual. O módulo do primeiro vetor é 2,5. Aqui aparece ao quadrado. Mais o módulo do segundo vetor é 1,5 ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro vetor, 2,5, vezes o módulo do segundo vetor, que é 1,5, vezes o cosseno do ângulo, que diz na questão que é 60 graus, e o cosseno de 60 graus é igual a 0,5, já diz na questão. Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 2,5 ao quadrado é 6,25, mais 1,5 ao quadrado é 2,25, mais 2 vezes meio dá 1. 2,5 vezes 1,5 dá 3,75. Ora, r ao quadrado vai ser igual a 6 mais 2, 8. 8 mais 3 dá 11. 0,75 mais 0,25 dá 1. 12 mais 0,25 dá 12,25. O valor de R, então, vai ser a raiz quadrada de 12,25. Confere aí, fera. O valor é 3,5. Como a gente está falando de forças, se são no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho então Newton como a unidade padrão, e aí a resposta é 3,5 newtons, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita poxa, Ives, era só aplicar na fórmula. Exatamente.